Olá, igreja, soldados de Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu venho partilhar com vocês uma palavra que eu recebi do Senhor nesta manhã, enquanto orava. Ontem à noite eu recebi um versículo e hoje pela manhã eu fui buscar esse versículo, qual era o contexto que ele estava inserido. E aí eu cheguei no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. E aqui vai contar a história de um rei chamado Asa. Asa era filho de Abias. E Abias também foi um homem temente ao Senhor. E ele lutou contra Jeroboão, porque Jeroboão havia se afastado do Senhor. E Abias foi contra ele e Deus lhe deu a vitória. E passou o tempo, Abias morre e Asa, seu filho, toma o seu lugar e começa a reinar. E a Bíblia fala que nos primeiros 10 anos do reinado de Asa, ele teve um tempo, foi um período de paz e não havia guerras. Outras nações não vinham contra Israel, o reino do sul, né, era Judá, e não vinham. E ele teve ali um período de muita paz, de muita tranquilidade, os 10 primeiros anos do reinado dele. E a serva do Senhor fala que durante esses 10 anos de paz que Asa teve, ele não era um homem que buscava os seus próprios interesses, mas ele foi um homem que buscava servir a Deus, ele foi um homem que tirou todos os altares, todos os bosques, né, que existia, todos os ídolos que existia em Judá e em Benjamim, que também fazia parte do Reino do Sul, e ele tirou ali todas essas estátuas. E a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem reto aos olhos de Deus. E esse homem, durante esses 10 anos, ele buscou fazer a vontade de Deus, ele buscou a santidade, ele conduziu o povo a essa santidade, ele conduzia o povo a buscar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao verdadeiro Deus, e ele reinava e havia paz. E a confiança dele estava em Deus. E no 10º ano de seu reinado, veio um rei chamado Zerá, um rei chamado Zerá, que era etíope. E esse rei, ele tinha um exército de 1 milhão de pessoas e 300 carros. E o exército de Asa, que era o exército de Judá, de Israel, era um exército de 300 mil homens, bem treinados, mas um número muito inferior ao exército do rei Zerá. E quando esse rei se levantou contra Asa, ele não se desesperou. O que ele fez foi, sabendo que ele estava em obediência, sabendo que ele estava buscando a face de Deus, ele estava buscando servir a Deus, o que ele fez, ele foi diante de Deus e pediu, ele disse: Senhor, não existe ninguém que pode nesse momento nos salvar, não existe, só o Senhor pode nos salvar nesse momento, e eu creio que o Senhor irá fazer isso. Então ele clamou, ele falou: Deus, não permita que esse homem, né, um pagão, ele se levante e venha derrotar o Senhor. Porque Asa ele entendeu ali que aquela guerra não era contra o reino do sul, não era contra Judá, mas era contra o Deus de Israel. E quando ele toma isso, né, e ele ora, ele fala: Deus, só o Senhor não permita que esse exército vença o Senhor. E aí o Senhor, ele atende essa oração desse servo, e ele pega, e Deus dizimou o exército dos etíopes ali,
né, na frente do exército de Asa, e eles saíram vitoriosos nessa batalha. Então é logo depois dessa batalha que está inserido o capítulo 15 que eu recebi. Então diz assim, no capítulo 15, verso 1: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa e toda Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. E nesse momento, esse profeta, o Azarias, ele vai dizer ele traz a lembrança, né, de Asa, dizendo: olha, mesmo durante todo o período que Israel foi desobediente ao Senhor, no período que Israel não obedecia, estavam em pecados, mas quando eles oravam, quando eles se arrependiam, quando eles buscavam a presença de Deus, em meio às suas aflições, Deus estendia a mão, Deus os socorria. E ele continua falando isso, e é isso que disse no verso 3. Mas no verso 4 ele disse assim, olha, mas quando a sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Então o profeta aqui diz, olha Asa, sempre que estivermos passando por angústias e tribulações, foi o que aconteceu com Asa nesse momento, quando ele foi afrontado pelo rei etíope. Ele na angústia, porque aos olhos dele seria impossível, se fosse homem a homem, seria impossível ele vencer. Mas ele lembrou que ele servia ao Deus de Israel. Então nesse momento de angústia, ele ora e clama ao Senhor, e o Senhor o socorre. Então o profeta Azarias disse, olha, e quando você, na sua angústia, você buscou, o Senhor te livrou. O Senhor. Então todas as vezes, Asa, que você busca o Senhor, todas as vezes que você buscá-lo em sinceridade, em verdade, ele vai socorrer. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos visto que em meio a tantas lutas e dificuldades, principalmente esse tempo que nós estamos vivendo de grandes incertezas no mundo, porque nós sabemos que todas essas coisas, Deus tem o domínio sobre tudo. E ele diz, olha, então quando vocês me buscam, e é o que nós temos feito, né? Quando a gente busca o Senhor, quando nós nos pomos de joelhos e clamamos, o Senhor, ele responde. Nós temos visto a mão de Deus agindo em nosso favor e em favor do nosso país. Assim como ele agiu em favor do rei do sul, quando Asa governava. Então ele disse, olha, como Asa buscou ao Senhor em primeiro lugar e não se acovardou e não teve medo daquele grande exército, Deus o livrou. E aí no 7 foi o versículo que eu recebi, quando diz assim, ó, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aqui Asa recebeu a recompensa, porque ele não desfaleceu, porque no momento de tribulação, no momento de angústia, frente a um grande e poderoso inimigo, o que ele fez? Ele orou, ele buscou, ele permaneceu fiel. Então tudo aquilo que ele tinha vivido com Deus, uma vida de busca da presença de Deus durante 10 anos, naquele momento ele recebeu a recompensa dele, porque ele não vacilou, ele permaneceu fiel ao Senhor. E aí vai dizer que a partir daí, nesse momento que Asa recebe essa palavra, a atitude que Asa tem, ele fez uma segunda reforma. Tanto em Judá como Benjamim
e as outras cidades que ele havia conquistado. Então ele faz de novo, ele restaura novamente os altares ao Deus de Israel. Ele restaura um altar ao Deus de Israel e coloca, e ele entroniza o Deus de Israel como o único e poderoso Deus, tanto de Judá como Benjamim, e quanto as outras cidades que ele havia conquistado. E olha o que acontece por causa da submissão desse líder diante de Deus. Ele diz o seguinte no verso 9, quando ele vai dizer: e ajuntou toda Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, o seu Deus, era com ele. Então, o fato desse homem buscar a Deus nesses momentos, no momento mais difícil, de maior angústia, de dificuldade que ele tinha, que até então ele passou, das outras tribos, da tribo de Efraim, né, da tribo de Manassés e Simeão, eles foram até Asa para se juntar com Asa e adorar ao Deus de Israel, coisa que eles tinham abandonado. Eles já não adoravam Deus mais, mas como eles viram, porque eles faziam parte do reino do norte, e nesse momento, quando eles veem, eles falam: peraí, Deus, ele está com o rei Asa, o rei de Judá, e eles se ajuntaram, eles se congregaram com Asa. E isso, irmãos, nos faz refletir se nesse momento a nossa postura for realmente de soldados, de mostrar, de dar testemunho, principalmente para os nossos familiares. Eles vão se juntar, eles vão ver que o que nós temos feito, o que nós temos buscado é verdadeiramente a face de Deus. E aí entra aqui também a bênção que nós temos recebido, né, de sermos senhores dos nossos irmãos. E então chegou esse tempo, e tem chegado esse tempo nas nossas vidas, de sermos senhores dos nossos irmãos, de mostrar a eles que o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E continua dizendo, e aí no verso 11 vai dizer assim: e no mesmo dia que houve esse ajuntamento, que houve essa consagração, que houve essa congregação, esse ajuntamento, e no mesmo dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 600 ovelhas. E entraram num concerto de buscarem ao Senhor, o Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então aqui, todos eles juntos fizeram um concerto, e ali, todo mundo junto, eles fizeram um concerto de voltarem e começarem a adorar ao Deus de seus pais, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ao Deus verdadeiro, ao Deus que é o Deus que faz o impossível na vida daqueles que são obedientes a Ele. E eles fizeram isso de todo o coração e de toda a alma, de todo o entendimento e de todos os sentimentos. Eles disseram: Senhor, a partir de hoje nós fazemos um concerto com o Senhor, e esse concerto nós te adoraremos, nós buscaremos o teu nome em todo o tempo. E aí eles foram mais além quando eles dizem: olha, Senhor, aqueles que não se juntarem a nós nesse concerto, que eles morram, que eles pereçam. E nós temos que orar dizendo: Senhor, que essas pessoas que têm estado com medo, porque a gente tem visto muito medo nas pessoas, incertezas, mas que a gente possa dizer: Senhor, que essas pessoas possam se juntar a nós em oração, em jejum e buscar a paz que excede todo entendimento, porque é só Jesus que pode dar essa paz que excede todo entendimento. E quando eles terminaram de fazer essa aliança, esse concerto com o Senhor, no versículo 14 diz o seguinte: e juntaram ao Senhor em voz alta,
com júbilo e com trombetas e com buzinas. E toda Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Então, o que acontece aqui? Eles buscaram com todo o coração, com todo o intento, com toda a vontade. Eles buscaram e acharam ao Senhor, porque o Senhor tinha dito, através do profeta, disse: olha, quando vocês me buscarem, vocês vão me achar. Então, nesses momentos que nós temos vivido, que nós possamos buscar o Senhor fervorosamente em busca da palavra, em jejum, em oração, e que nós possamos nos alegrar nas vitórias que o Senhor tem nos dado, em meio à dificuldade, em meio às tribulações, as guerras que virão pela frente, mas nós temos essa certeza e essa promessa do Senhor: se vocês me buscarem com todo o vosso coração, se vocês fizerem um concerto comigo, vocês vão me achar. E aqueles que realmente têm buscado o Senhor têm achado o Senhor, têm encontrado descanso no Senhor. E essa palavra, irmãos, foi dada para Asa, dizendo para ele: olha, a vitória que você teve foi porque você buscou o Senhor. Mas lembre-se, Asa, não saia dos caminhos do Senhor. E infelizmente Asa saiu dos caminhos do Senhor. Asa, o rei de Israel, tomou a cidade de Ramá. Mais à frente, ele toma a cidade de Ramá, e ao invés dele fazer o que ele fez antes, buscar o Senhor e se humilhar, não, ele foi buscar a confiança em homens. Ele fez uma aliança com o rei sírio. E aqui foi o erro de Asa. Mas que isso seja um alerta para nós, para dizer: Senhor, em meio às dificuldades nós vamos te buscar, mas quando passar essa tribulação nós continuaremos a te buscar. Que essa aliança que nós façamos, que essa aliança seja feita em espírito e em verdade, de buscar o Senhor, porque se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. A mão dele estará estendida para nós, é o que diz o profeta Isaías. Porque quando ele fala para Isaías, a minha mão não está estendida. A minha mão não está encolhida, a minha mão não está encolhida, mas a minha mão está estendida. Então ele diz: eu posso te ajudar, e Deus, ele tem colocado. Então que nós façamos essa aliança com Deus, de não só nesses momentos de angústia, mas que todos os momentos, principalmente nos momentos de paz, como foi com Asa, que a nossa comunhão não se perca, para que nos momentos difíceis nós possamos ter a força em Deus de vencer todas as batalhas. Amém? E era isso que eu queria compartilhar com vocês, e peço que em nome de Jesus ele continue nos fortalecendo, nos ajudando em todos esses momentos. Fique com Deus, e eu espero que a gente possa se ver o mais rápido possível. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Amém.